por mais que essa nova cinefilia seja um idealismo, porque é, e vocês vão ver com clareza que essa nova cinefilia é um idealismo, vocês vão ver também que ela deixa traços, ela deixa pegadas, e isso é importante. Isso é importante. E um desses resultados dessa nova cinefilia, por exemplo, é o resultado da lista da Sight and Sound, né? Que saiu recentemente, ainda em dezembro, se eu não me engano, dos 100 melhores filmes de todos os tempos. E aqui é importante a gente fazer esse paralelo, porque quando a gente fala das listas de cinema, gente, é muito mais sobre... Quando a gente fala das listas de cinema, gente, é muito menos sobre dizer quais são os melhores filmes da história do cinema e muito mais sobre enxergar um período histórico. Ou seja, é considerar que essa lista da Sight and Sound, por exemplo, tem uma metodologia específica e muito interessante, inclusive, que desde 1952, de 10 em 10 anos, lança essas listas de 100 melhores filmes de todos os tempos. E é importante ter método, é importante ter critério, porque senão fica IMDb, né? É por aí. O problema do IMDb é que ele não tem método. Público não tem rosto. Público não tem critério. Público, é geral, saca? E lidar com a história do cinema dessa forma é ser displicente com a história do cinema. Que é algo importante na história da humanidade, inclusive, saca? Mas vamos lá. É perceber, então, porém, que de 10 em 10 anos a Sight and Sound lança essas listas e cada uma dessas listas demarca um retrato da sociedade e do cinema contemporâneo, do cinema de seu tempo, né? Portanto, as listas, elas são muito menos sobre quais são os melhores filmes e muito mais sobre o retrato de um tempo histórico, o tempo que estamos vivendo. É só a gente ver, por exemplo, que o primeiro vencedor é lá em 1952, O Ladrões de Bicicleta, né? Ladrões de Bicicleta é um filme de 48, movimento esse que mudou a história do cinema ali no pós-Segunda Guerra Mundial, que é o neorrealismo italiano, movimento esse em que as ideias do Bazin estão à tona. Claro, 1952, um filme como Ladrões de Bicicleta ganha, fica em primeiro lugar. Depois a gente tem um resgate de Cidadão Kane, que fica algum tempo aí em primeiro lugar, até que Vértigo toma a frente, e agora a gente tem Jane e Dilma em primeiro lugar, que por sua vez representa um retrato histórico do momento em que estamos vivendo. Que momento é esse? São essas pegadas dessa nova cinefilia.